Olá, Dr. Fernando Freitas aqui, criador da Semana da Análise Sistêmica. Seja bem-vindo ao penúltimo episódio dessa série de 4 aulas que te ensinam como você pode se tornar um profissional top de mercado e multiplicar a sua autoridade com uma simples mudança de visão. Você vai ter uma percepção quase que imediata do que ocorre por trás dos problemas e que estão ocultos da consciência do cliente. E é aqui exatamente a origem de todos os problemas, conflitos, fracassos que os seus clientes têm. E finalmente vai se tornar cobiçado pelo mercado e vai conquistar a admiração de centenas de clientes já nos próximos dias, com um nível de diagnóstico classe A, descobrir a verdadeira causa dos problemas. Na aula de hoje eu vou falar como você pode resgatar do seu cliente desse redemoinho de crises e abrir os olhos dele para tudo que o cerca. Sexualidade, casamento, profissão, amor, família, filhos, pais e assim por diante, todos os sistemas que ele pertence. E também eu vou responder algumas perguntas que eu recebi durante essa série. Se você não assistiu nenhuma das 2 aulas, eu sugiro fortemente que você assista o quanto antes para que tudo faça sentido. Os links estão aqui abaixo. Nas aulas anteriores, eu mostrei como você pode ampliar a sua visão no universo intrapessoal para ajudar os seus clientes a terem domínio sobre seus comportamentos, tomarem decisões mais favoráveis à vida. E também mostrei como utilizar essa técnica no campo interpessoal lá na 2ª aula, para identificar pontos chaves das relações e poder ajudar e muito os seus clientes para evitar, identificar e até solucionar várias crises afetivas e conjugais. Mas, antes de mergulhar nessa aula, eu quero que você me responda uma coisa. Como seria a sua vida se você pudesse entregar para cada cliente que estivesse à sua frente um diagnóstico revelador sobre tudo aquilo que realmente bloqueia a vida dele e também afeta demais o mundo mental, emocional, psíquico e físico dele? Como seria se você pudesse projetar um enorme campo de informações bem diante dos seus olhos e pudesse elaborar a estratégia de tratamento mais efetiva para cada caso? E como seria se você tivesse a capacidade de dar alta em 1, 2, 3 ou até 4 sessões de um cliente que estava completamente aprisionado em traumas e crises há anos? Eu ouso dizer que você teria um nível de segurança absurdo e uma realização pessoal e profissional extremamente fora do comum. Afinal, você teria recursos incríveis para conduzir os seus clientes para um caminho saudável e da cura física, emocional e mental. Isso faria uma diferença imensurável no seu trabalho e nos seus resultados. É óbvio, não? Sem falar no orgulho e no prazer da profissão que você exerce, na satisfação de realmente poder contribuir para um indivíduo, uma família, uma sociedade melhor. Você pode fazer a diferença. Com indivíduos saudáveis, vivendo melhores condições consigo mesmo, com o próximo, na profissão, nos relacionamentos e nos sistemas que eles pertencem. E isso está mais próximo do que você imagina, com os ensinamentos e as oportunidades que eu revelo aqui. Bom, e falando em ensinamentos, vamos para a 3ª aula? Mas primeiro, eu fiquei de te mostrar aquelas dinâmicas de conflitos de casal que eu fiz o desafio na aula passada, né? Lembra? Conflitos de casal e como é que você interpreta aqueles posicionamentos. O primeiro era geralmente isso aqui, que eu me lembro assim, ó. Para cá, ele olha para cá e ela olha para cá. O que você está vendo num relacionamento desse? É óbvio que o relacionamento de casal está cheio de problemas. Por quê? Ela, quando olha para isso aqui, eu estou olhando para ele olha para alguma coisa aqui fora. Eu só não sei se ele está olhando para o passado ou se ele está olhando para o futuro. Então, olha a seguinte situação. Eu vou começar com a aula sistêmica, né? Então, você observa, eu já vou acrescentar algumas dinâmicas sistêmicas. Por exemplo, ela está olhando para ele está olhando para algum lugar. Ele pode, por exemplo, olhar para o futuro
ou para o passado. Pode ser. Se eu colocar, por exemplo, os pais dele aqui. Olha que situação, ó. Eu já estou ampliando a visão sistêmica, né? O que acontece? Ele ainda está orientado para os pais. A relação com a esposa está fraca. Apesar dele estar perto da esposa, no fundo ele está direcionado para os pais. Isso aqui vai trazer uma série de problemas. Agora imagina se esses pais forem dela. Olha só. O que está acontecendo aqui? Veja como já mudou tudo, né? É a mesma situação de casal, mas dependendo dos vários elementos que eu vou colocar, muda o significado. De repente, ó, ele está entre ela e os pais. Pode ser, dependendo da interpretação, que ela olhe para o marido, mas buscando no marido o que os pais deveriam dar a ela, ou o que os pais deram a ela. E, de novo, é significado. Veja, isso aqui mudou radicalmente. É completamente diferente. Você está vendo que essa dinâmica não é saudável, porque cada um está num roteiro diferente. Se esse aqui seguir a vida dele, ele vai para cá. Essa aqui segue para cá. Uma outra dinâmica que eu posso colocar diante disso, por exemplo, ela pode ter a queixa que fala assim, ele está impedindo que eu evolua para a minha vida. Bom, pode ser, só que aqui ela usa esse homem como um obstáculo. E por que ela não ultrapassa e segue? Ah, porque ela quer fazer papel de vítima e dizer que é ele que é o responsável por tudo isso. Ou você está vendo que uma dinâmica de casal já começa a ter um monte de interpretações? É quando você começa a explorar o sistema, que tem a ver com a aula que eu vou dar agora, tem a ver com tudo isso. Mas eu já vi que essa relação não está saudável, está na cara, estão com direcionamentos diferentes. A questão é que direcionamento cada um está vendo. E se de repente eu coloco, por exemplo, se esse casal tem um filho e esse filho de repente está aqui. Ó, ambiente sistêmico. Qual dos dois olha para o filho? Nenhum, né? Nenhum. Tem alguma coisa errada aqui. E se esse filho estivesse aqui? O que esse pai e essa mãe estão fazendo? Porque dessa forma o filho também está preso nessa dinâmica. Porque essa mulher aqui, no fundo, ela está olhando a prioridade é olhar para o marido e não para o filho. Começa a dar outro problema. E se o filho estivesse aqui? Aí, de repente, fica aqui. Essa mulher, ela deveria, como função mãe, ela deveria estar aqui. Mas ela não olha para o filho, ela fica olhando para o marido. Ou ela está numa função de filha, buscando nesse marido um pai e uma mãe que não teve, mas não consegue exercer a função mãe. Você viu que interessante quantos recursos e quantas dinâmicas e quantas informações apareceram aqui? É claro que essa relação está doentia. Mas conforme eu coloco, explorando a dinâmica sistêmica, eu vejo formas diferentes, tenho interpretações diferentes. Se você for um bom profissional, você começa a pesquisar as outras relações sistêmicas que vão aparecer cada vez mais o quê? Informações, possibilidades de diagnóstico e também de tratamento. Como era a segunda? Você lembra da segunda, da forma como eu posicionei a segunda relação? Bom, creio que foi assim. O que está acontecendo aqui? Existe o quê? Olha a distância. E o direcionamento? Por quê? Porque esse aqui está olhando para cá. Essa aqui está olhando para lá. Se você olhar uma relação desse tipo, você fala, essa relação de casal já acabou, porque o que segura esse casal? Sinceramente, eu não sei o que está segurando esse casal aqui. Por que eles não avançam e não saíram? Isso aqui me lembra um casal que eu atendi, que eles viviam juntos, e aí os dois me procuraram porque eles queriam casar e organizar o casamento para não ter problemas ali para frente. E eu pedi para os dois montarem, cada um montar, e os dois montaram praticamente igual, assim ó, eles montaram assim a relação deles. Aí eu olhei para eles e falei, mas tem algo estranho aqui, porque do jeito que vocês montaram, está mostrando que essa relação já acabou. Os dois olharam para mim e falei, mas como é que eu vou falar isso para eles? Vieram aqui porque eles estão querendo casar. E os dois montaram algo assim. Eu falei, vai estar estranho, porque a sensação é que essa relação já acabou. E sabe o que aconteceu quando eu falei isso? Os dois relaxaram e respiraram.
que no fundo essa era a realidade. E eles estavam casando por culpa, mas nenhum dos dois estava a fim de casar porque a relação já tinha acabado. Olha só, deu para entender isso aqui? E aí eu comecei a ajudar os dois a fazer uma relação, uma separação saudável. Sabe que para separar precisa de mais amor do que para casar? É interessante, né? Então, como é que esses dois poderiam fazer uma separação mais adequada, aproveitando tudo que eles tiveram nesse relacionamento para fazer essa separação e buscar em novos relacionamentos algo mais saudável do que esse que eles tiveram aqui? Aprender com esse problema e seguir em frente. Deu para entender isso aqui? Agora imagina de novo um monte de elementos que tem aqui, né? Se colocassem filhos, por exemplo, ó, filho aqui, o filho que segura para não sair. E se eu colocasse filho aqui? Quem é o casal? Olha que interessante, ó. Lembra de superioridade e inferioridade? De repente essa mãe casa, entre aspas, com o filho, relação edípica, e aí o marido vai para fora. E aí ela segue a vida dela com o filho. E esse aqui vira um excluído do sistema. Que interessante, né? E se esse pai está olhando para o filho? Veja, aí o enrosco foi aonde? Por que essa mulher está deixando essa vida e seguindo em frente? Ou esse pai que sequestrou o filho, não sei. Você tem que saber a história. Com a história e com as dinâmicas que são colocadas aqui, e com a pesquisa dos outros elementos, isso aqui vai fechando um diagnóstico e te dá a dica dos problemas e do que você precisa trabalhar e resolver aqui. Muito mais rápido que ficar contando historinha que não te leva a lugar nenhum. Falando um monte de mentiras, mas não olha para essa situação aqui. Entendeu? Quer ver? Vamos para o próximo desafio, que era... Bom, aqui nós temos a terceira opção, que é isso aqui, ó. Os dois estão juntos, mas estão de costas. Quer dizer, tem alguma força que segura os dois. Mas a questão é que cada um olha para uma dinâmica diferente. O que será que une esses dois? E a questão, você consegue ver algo saudável aqui? Ah, eles estão juntos, sim, estão juntos, mas cada um está olhando para um lado. O que acontece aqui? Eles estão conectados com alguma outra coisa. A relação em si pode servir para uma outra dinâmica. Eu vou te dizer um caso que eu recebi assim. E foi interessante que os dois chegaram e aí ficava assim, não tem queixas, não tem briga, nós não temos conflitos, não tem nada. Eu até falei assim, mas o que vocês vieram fazer aqui então? Não sei, é que está meio vazio, a sexualidade não existe... Mas, sabe uma coisa assim, bege, morno, sabe assim? Nada. Olhava para os dois e falava, mas gente, que estranho. E aí quando começou a ver algo assim. E aí eu comecei a investigar a dinâmica desse casal. Falei, o que fez esses dois casarem? Aí comecei, mas vocês vieram de onde? Qual a motivação dos dois casarem? Porque ela é uma boa amiga, ele também, e porque... Não é liga, amigo é outra coisa. Isso não, porque a gente já se conhecia faz tempo, porque a gente se dava bem. Mas sabe uma coisa assim, tesão, homem e mulher? Nem no início tinha. Sabe o que acontecia? Só para resumir, era assim, essa mulher, ela tinha um noivo. Então vou colocar um noivo dela aqui. E aí eu até pedi, quando ela montou o dela, ela pôs o noivo dela aqui. O ex-noivo, né? O que aconteceu com esse noivo? Suicidou. Só que ela continua olhando para onde? Para ele. Veja, não está aqui, continua aqui. Isso aqui, o amor dela, entre aspas, está aqui detonado. E o que ficou aqui? Juntou com esse. Mas e esse aqui? Esse aqui tinha uma namorada que ele amava muito. E essa namorada foi embora com o melhor amigo dele e estão casados até hoje. Mas ele continua, o lado amoroso dele está onde? Está aqui. Os dois tiveram desilusões amorosas. Os dois resolveram se juntar. Mas olha só o que aconteceu. No fundo, eles não resolveram esses problemas. Eles só se conectaram para aliviar a dor dos fracassos, dos problemas que tiveram nas relações anteriores. E aí eu faço uma pergunta. Isso aqui já foi elaborado, essas duas relações antigas? Não. Eles estão aqui no fundo para se proteger.
Então viraram dois conhecidos juntos. E assim, eles não correm o risco. De repente, eu não preciso mais amar ninguém, nem o outro, a gente fica junto e diz que está casado. Olha a situação desse casal. Faz sentido? Deu para entender essa dinâmica? Você começa a pesquisar, você descobre. E quando você descobre, você já sabe o que está acontecendo, o que precisa fazer aqui. Precisa sair das relações anteriores e ver se isso aqui realmente vai dar uma liga melhor de homem e mulher. Porque por enquanto eles estão juntos aqui, mas no fundo a alma deles, o coração deles está preso em outros relacionamentos do passado. Não tem conflitos, mas também não tem tesão, sabe assim, não tem dor, mas não tem prazer. É uma sobrevivência, fazer de conta que tem alguém. Quer ver? Vamos lá para o próximo desafio, que era... Ok. Lembra, eu coloquei assim, a mulher aqui no meio e pus o homem aqui fora. E até depois eu fiz um outro desafio de colocar ele aqui atrás. Ó, é diferente. Aqui é campo do futuro, aqui é campo do passado. Ó, se pusesse aqui, geralmente aquela separação fala, é o falecido, aquele que não existe mais, é uma exclusão. E aqui? Bom, aqui pode ser esse homem me abandonou, esse homem sumiu, me largou sozinha, pode ser. A questão é, um monte de possibilidades podem ser. Você vai pesquisar e vai ver outros elementos. Por exemplo, se nesse casal tem filhos, se colocar o filho aqui, ó, eu já mostrei isso antes, é que isso aqui é tão comum, de repente o filho ocupa o lugar do marido dela. E aí esse aqui vai embora. Aí ele vai porque nem deveria estar aqui. Aí, de repente, você pesquisa assim, para que casou? Qual o problema? Não, o problema é que esse homem aqui, sabe o que é? Ele é um drogado, ele é um alcoólatra, ele é um desempregado, ele é um galinha, ele é não sei o quê. Tem um monte de coisa. Aí fica assim, sei, e por que você casou com ele? Não, é o amor, é o amor. Não, você casou, ele já era assim? Já. Ué, então você já sabe o que vai acontecer. Quando você olha para isso. Qual era o grande objetivo desse relacionamento? Ter filhos. E o filho vai ocupar o vazio. Quando ocupa o vazio, esse homem agora, ele tem todas as qualificações para ser mandado embora. Vai embora, não precisa. Mas você entendeu? Ó, filho, então o seu pai tem um monte de problemas, não é o marido dela, o seu pai tem um monte de problemas, não é um bom pai. Não é? Mas quando ela casou, que tipo de homem ela escolheu? E para quê? É porque quando você começa a ter uma visão sistêmica, você começa a identificar muitas dinâmicas ocultas que estão por aqui. E aí pergunta qual é o futuro desse filho. Porque para esse filho ter pai, ele vai ter que seguir o mesmo caminho do pai. E outra, essa mulher se aproximou de um homem assim. Aí ela fala, não seja igual ao seu pai, mas ela é atraída por homens assim. A tendência é ele também se tornar isso, por exemplo. Ou, eu vou cuidar de você. Agora ele fica para trás. Porque eu estou aqui para cuidar de você. Você é a criança e eu sou o adulto. Isso aqui chama inversão. Dinâmicas sistêmicas comuns, como também pode colocar aqui, dinâmicas do passado. Nessa dinâmica do passado, de repente, você pesquisando, onde você coloca para essa mulher? Onde você coloca a sua mãe? A minha mãe está aqui. E o seu pai? Meu pai está aqui. Olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui chama fenômeno de dupla transferência, tá? O que é isso? Olha só. Ela reproduziu o que a mãe fez com o pai. Ó, não é a mesma coisa? Ó, é a mesma coisa. E aí o que acontece? A mãe fica grudado com o filho, ó. E aqui, a mãe fica grudada com o filho. E se esse aqui for homem, a tendência dele é fazer o quê? De repente, quando ele casar, vai casar com uma mulher parecida, ele também vai ficar de fora. E aqui vai ser uma reunião de mães e filhos, mas não pode ter marido, não pode ter pai e não pode ter masculino, porque aqui é o feminino que impera. Nossa, Fernando, você consegue ver tudo isso? Vixe, eu vejo isso e muito mais coisas. Mas podia ser outra possibilidade. É claro que pode. A questão é você investigar, perguntar e colocar novos elementos, que isso vai dar uma visão sistêmica enorme sobre a situação. E aí você vai enxergar coisas que o cliente não enxerga.
Quantas vezes eu não enxerguei dinâmicas dessa, ó, você está fazendo a mesma coisa que a mãe fez com seu pai. Não, não, olha lá, é a mesma coisa. E de repente olha e fala, nossa, é verdade. E tem outra, seu filho também a tendência é fazer a mesma coisa. Não, ué, é a mesma tendência, é o padrão de funcionamento. Eu enxergo padrões de funcionamento, porque na sistêmica a gente enxerga dinâmicas de repetição de gerações, coisas que aconteceram na geração dos meus pais e que eu reproduzo e nem tenho consciência. Se eu nem tenho consciência, eu vou chegar na sessão de terapia, eu vou falar sobre isso? Não, não vou falar. Eu não tenho consciência sobre um monte de dinâmicas que acontecem comigo. Sabe quando eu ganho consciência? Quando eu começo a enxergar esses posicionamentos e relacionamentos. Bom, compreendeu isso aqui? Bom, mas agora eu vou te levar para um outro nível dentro dessa técnica. Aliás, já te levei, né? Que é a visão sistêmica. Era o intrapessoal, foi o interpessoal e agora o sistêmico. E nessa visão sistêmica, o que a gente enxerga são vários relacionamentos ao mesmo tempo. Até eu mostrei aqui. E assim você pode compreender ainda mais os fenômenos de relacionamentos e como eles revelam mecanismos ocultos que as terapias convencionais nem enxergam ou então demoram demais para descobrir. Se é que consegue descobrir, né? Cada sistema é constituído pelo quê? Por vários subsistemas que se integram e se comunicam. E aqui é muito fundamental compreender o quê? As leis dos sistemas e identificar as dinâmicas saudáveis e também as doentias. E, Fernando, você vai falar sobre isso? Tá chegando a hora, né? Se você não souber do que é saudável, é impossível você diagnosticar e fazer tratamento, né? Óbvio, né? Como é que eu vou diagnosticar uma dinâmica doentia se eu não sei o que é saudável? Bom, e como é que eu vou tratar se eu também não sei? Eu não consigo tratar nem o sistema, nem os elementos. Por exemplo, se temos um casal e nasce um filho, onde esse filho deve entrar no sistema? Então, vamos pegar aqui. Vamos lá pegar um casal. O casal está aqui e aí entra um filho. Onde deve entrar o filho? É claro, eu já falei da relação interpessoal, o que seria, vamos partir do seguinte ponto aqui. Esse casal aqui vai ter um filho. Onde entra o filho? O filho entra na frente, entra atrás, entra do lado, entra mais perto da mãe, mais perto do pai. Depende da idade, depende de uma série de fatores, é óbvio, né? Você já sabe disso. E agora, por exemplo, quando entra um filho, vou deixar aqui, ó, essa dinâmica. Uma dinâmica simples, comum, que é assim. Quero te mostrar uma coisa. Aqui, quando tem esses dois aqui, a relação sistêmica são só entre esses dois. Quando eu coloco um elemento novo, olha o que acontece. Agora nós temos vários subsistemas. Existe a relação do casal, sem o filho. Existe a relação do casal com um filho. Existe a relação do casal com a relação pai e mãe. Porque é o mesmo casal, mas eles têm a relação entre eles como casal, a relação entre eles como pai e mãe dessa criança. Existe a relação dos pais com a criança. Existe a relação da mãe com a criança. Existe a relação do pai com a criança. Existe a relação da criança com ambos os pais. Você viu que com 3 elementos eu criei e vi uma série de subsistemas. Você percebeu como tudo isso aqui fica diferente? Eu posso analisar uma série de subsistemas que todos estão integrados. Então agora, mãe, pai e filho, não é só mais mãe, pai e filho, é casal, é marido, esposa e assim por diante. E se quer ver mais ainda, nós podemos colocar também as gerações anteriores. Porque esse casal aqui não montou um relacionamento? Montou. Bom, de onde vieram os referenciais deles para serem homem, mulher, casal, casamento, filhos, ser pai e mãe? De onde veio tudo isso? Veio de onde? Imagina que aqui são os pais do marido, do homem aqui. Bom, os pais estão assim. E os pais da mulher? Os pais da mulher estão assim.
Ai, 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 olha só essa situação. Só de olhar para isso, eu acredito que você já percebeu que isso aqui está doentio, essa história, não tá? Ou ainda não percebeu? Porque isso aqui é óbvio. Isso aqui é tão simples e óbvio que o mais difícil é não enxergar a realidade, né? Porque olha só para isso aqui. Agora observe o que aconteceu aqui. Olha a riqueza de relacionamentos e de investigação que você pode trazer aqui. Então veja, antes é do casal com o filho, agora existe, olha só, esse homem com a mulher e a mãe dele, uma de cada lado. Tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui, não tem? Qual é a prioridade entre eles, por exemplo? Ele tem um referencial masculino. Quem construiu o masculino dele? Foi a mãe ou foi o pai? Olha a distância que ele tem do pai. Olha o que existe entre ele e o pai dele. Existe a relação dessa mulher com a sogra e o sogro. E também o oposto, a mesma coisa. Dá uma olhada para isso aqui. Olha essa mulher, para onde ela olha? O pai dela está aqui na frente, a mãe ficou aqui atrás. E no fundo ela ficou praticamente no meio dos dois. Ela está direcionada para quem? E agora? Qual o homem mais importante na vida dela? O que ela está olhando ou o que está do lado dela? E esse filho? O que esse filho está fazendo aqui? Esse filho está mais perto do pai, o verdadeiro pai, ou do pai da mulher? Que efeitos isso pode acontecer? Que modelo existe de casamento entre esses dois e que esses dois estão trazendo? O que é maternidade? Porque eu estou vendo vários modelos de maternidade. Essa mãe, ó, isso aqui é uma relação de maternidade, aqui também é uma relação de maternidade. Será que a maternidade para esta mulher, com esse referencial, é o mesmo que esse homem teve? O que é ser? O que é maternidade? E paternidade? Olha só, é a mesma relação? Você viu como ampliou e muito a percepção desses vários relacionamentos e desses subsistemas? E o que essa criança vai aprender com tudo isso? E que dinâmicas estão aqui que vão influenciar a dinâmica desse casal e também vão influenciar a evolução dessa criança? E você quer ampliar ainda mais a percepção dos elementos desse sistema? Quer ver como a coisa vai ficando cada vez mais nítido a confusão que está aqui? Por exemplo, aqui então faz de conta que é o cliente. Então o cliente está aqui. Ele construiu essa dinâmica sistêmica aqui, e aqui é a esposa dele, aí ele colocou a mãe dele aqui, o pai dele aqui, aí sogro e sogra e o filho. Pronto, imagina essa situação. Aí eu chego para ele e falo assim, tá bom, diante de tudo isso, onde é que você coloca a sua sexualidade? E agora, hein? Onde é que põe a sexualidade numa dinâmica dessa? Porque cada vez que eu vou ampliando e colocando novos elementos, o que está acontecendo? Revela uma série de problemas. Ah, minha sexualidade vai ficar aqui. Pronto. Se a sexualidade dele ficou aqui, essa sexualidade está mais perto de quem? Da esposa ou da mãe? E para que serve essa sexualidade? E outra, essa sexualidade também está perto do filho? Estranho. Cada elemento que coloca passa um monte de informações. E aí, de repente, eu posso colocar, por exemplo, onde você coloca o futuro e o passado. Ah, futuro e passado? Futuro e passado. O futuro está aqui e o passado está aqui. Agora, se você olhar para isso aqui está saudável ou não? O futuro dele, veja quem está mais perto do futuro, a mãe. Significa o quê? Que o futuro dele é ir em direção à mãe? E a sexualidade dele junto com a mãe? Ele está casado com quem? Com a esposa ou com a mãe? Como é que ele vai cuidar desse filho? Olha a confusão que está acontecendo. Bom, e quer ver outra coisa? De repente eu posso colocar uma outra situação, onde você coloca os seus projetos de vida. Projetos de vida? Meus projetos de vida. Meus projetos de vida estão aqui. Projetos de vida olhando para fora. Tem projeto de vida aqui? Não. Quem comanda a vida dele?
Qual é a sensação de um indivíduo nesse lugar? Você que está aí. Imagina você nesse lugar. Qual é a sensação que te dá ficar num lugar desse? Está confortável ou desconfortável? Para mim, dá um desconforto enorme. Ele está com as funções em ordem ou desordem? Olha como dá para ver tudo isso aqui. Você conseguiu entender a enorme quantidade de relacionamentos, de informações que estão chegando aqui? E essa técnica vai revelando esse monte de situações, de informações, de relacionamentos. E aí, se você seguir o processo que eu te ensino para analisar todas essas informações, relações, subsistemas, sistema, o que parece ser assim muito complexo, se você seguir o passo a passo, isso aqui vai se tornar simples e eficiente. Os 4 pontos chaves da análise são o quê? Eu já falei para você: posicionamento, distância, direcionamento e o que? Significado. E o que orienta o diagnóstico e o tratamento aqui em tudo isso são as 4 leis dos sistemas que eu falei desde o primeiro vídeo e vou falar agora das 4 leis dos sistemas. E elas são fundamentais. Por quê? Para saber o que é saudável, precisa compreender as 4 leis. Então, o que é saudável segue as 4 leis. O que não é saudável não segue. E não adianta seguir 3 e uma não. Não dá certo. Não funciona. Isso aqui, todo o sistema é como se fosse um ser vivo. No fundo né? Que precisa seguir as leis naturais da vida. Porque se não seguir, adoece e morre. Você sabia que família morre? Família adoece. Como que adoece? As relações são doentias, começa a dar problema. E aí a família morre. Como é que ela morre? Quando ela não gera mais descendentes. A família perdeu a capacidade de gerar vida. A coisa ficou tão confusa que encerra. Funciona assim. Então vamos lá. A primeira lei do sistema chama pertencimento. O que é pertencimento? Todos que estão no sistema pertencem ao sistema. Ninguém pode ser excluído do sistema. De repente, esse aqui fala: meu pai não existe. Pronto, como não existe? Ele existe, ele tem que existir no sistema. Não, ele não existe. Ele tem direito. Então, quando fica assim, não tem, ele não existe, nem vou colocar. Isso é uma exclusão. Isso mostra que o sistema está completamente doentio. Então ele precisa existir, senão ele está excluído do sistema. Então quando houver qualquer exclusão, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Esse casal aqui, de repente na história eu descubro que ele fala assim: temos um filho único. Quando eu vou pesquisar, não tem filho único coisa alguma. Por quê? Porque antes desse filho nascer, tinha um aborto. Bom, aí no aborto eu falo assim: um aborto. Onde coloca o aborto? O aborto é aqui, pronto. Não, nem gostamos mais de falar sobre isso, porque isso dói demais. Como dói demais? É um filho. Não, nem vingou, não existe. Esse aqui é o primeiro ou o segundo? Esse aqui é o segundo. O primeiro é esse. Isso vai dar problemas. Isso vai dar problemas. Ninguém pode ser excluído, tudo tem que fazer parte do sistema. Não, nem quero colocar, porque isso aqui foi dolorido demais, a minha mulher nem gosta de falar sobre isso. Tá bom. Sabe quem vai carregar a dor do sistema? Tudo aquilo que os mais velhos não enxergam, os mais novos carregam. Tudo aquilo que os mais velhos não resolvem, os mais novos revelam. Isso é dinâmica de sistema, tá? A segunda lei é equilíbrio. Equilíbrio do quê? De dar e receber. O que é dar e receber? É exatamente isso que eu estou te falando. Tem 2 tipos de equilíbrio de dar e receber. Tem o equilíbrio de dar e receber, que é o equilíbrio horizontal. Então aqui, nesse casal, por exemplo, então o casal está aqui. Eles dão e recebem em quantidades iguais. É claro que não é exatamente igual. Eu te dou um beijo, você me dá um beijo. Eu te dou um abraço, você me dá um abraço. Não é assim, mas é algo assim. Os 2 estão dando e recebendo um para o outro. Isso está em equilíbrio. Por exemplo, se na relação só um dá e o outro só recebe, aí a relação de adulto já era, porque se um dá, o outro só recebe, isso aqui é a relação de mãe com bebê. Não é relação entre 2 adultos.
Isso não dá certo. Ou então um está aqui e só vou criticar tudo que você me dá. Você me deu, não gostei, que você devia ter dado outra coisa, e o outro vai lá dando, então vou dar mais. Gente, isso aqui não é relação de casal, não são adultos. Isso aqui, de novo, é uma criancinha cobrando do outro que cuide dela. Eu vou casar para ter segurança, atenção, carinho, afeto, para que o outro me dê um monte de coisinhas. Gente, isso não é casamento. Casamento são dois adultos. Essa relação dar e receber já ficou confusa e complicada. Isso é relação entre iguais, relação entre irmãos, amigos, relação entre sócios, igual para igual, dar e receber. É como uma gangorra, dá e recebe. Tem um outro nível de equilíbrio que é de geração a geração, que é o quê? Então, por exemplo, imagina essa situação. A relação de equilíbrio aqui está saudável? Claro que não. Está cheio de confusões acontecendo aqui. Então, a questão aqui, os pais dão, os filhos recebem. Então, esses pais deviam receber. Receber de quem? Dos dois. Lembra de relação de superioridade? Se você colocar aqui, eu vou falar isso mais na lei da hierarquia, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso. Os pais deveriam estar aonde? Na frente ou atrás dos filhos? Olha para isso aqui. Esse aqui está aqui na frente, fazendo o quê? E do lado? É para ficar do lado? É claro que não. Eles deviam ficar atrás. Se está atrás, os que estão atrás dão para os que estão na frente. Os que estão atrás dão para os que estão na frente. É assim. Então eu recebo dos meus pais, passo para os meus filhos. O equilíbrio se dá não é quando eu devolvo para os pais, é quando eu passo para os filhos. Então a relação de equilíbrio de pais para filhos é: os meus pais me deram, se eu tenho que devolver para eles o que eles me deram, sabe o que aconteceu? Fez uma inversão. Eu agora me tornei pai e mãe e meus pais se tornaram filhos. Se eles são meus filhos, eu dou para os meus filhos. Mas que filhos? É seu pai e sua mãe? Exatamente. Porque os meus pais, eles vão receber o que eu deveria dar para os filhos. Olha a confusão. Lembra que eu falei de morte de família? Olha lá, a morte de família é quando as pessoas aqui entregam, devolvem para os pais e não entregam para os seus filhos. Com um monte de explicações, historinhas justificativas. A questão é que o sistema está doentio. Entendeu essa dinâmica? Se os meus pais se tornam filhos, por isso eu não tenho energia para cuidar de filhos. Isso é uma dinâmica doentia de sistema. E outra, os mais velhos nunca deveriam exigir que os mais novos devolvessem. Aqui entra a lei da hierarquia, a terceira lei. Já falei do pertencimento, do equilíbrio, agora a hierarquia. Sabe o que é a hierarquia? Funções em ordem. E aí fica, os mais velhos do sistema são os mais poderosos dentro do sistema. Então, Fernando, são poderosos, exato. E eles são poderosos no seguinte sentido: eles são mais velhos, eles sabem o que é melhor para o sistema como um todo. Eles precisam orientar o fluxo de energia do sistema do mais antigo para o mais novo, do mais antigo para o mais novo. O que é isso aqui? Funções em ordem. Eles são apenas avós, não filhos. Eles não podem receber a energia dos netos. Então, eles, como saudáveis, nunca deveriam cobrar de volta o que eles deram. E sim orientar aquilo que vocês receberam, passem para os seus filhos e cuidem dos seus filhos, porque é assim que o sistema segue. Isso chama hierarquia. A força maior é dos mais antigos. A prioridade é dos mais novos. Quem orienta essa energia? Sempre os mais velhos, que sabem o que é o saudável dentro do sistema. E quando os pais falam sigam para a vida, esses mais novos podem seguir sem culpa. Agora, se eles ficam, vem, devolve, eu te dei tanto, você precisa me devolver, eu agora fico assim, ou eu entrego para os meus pais, ou eu entrego para os meus filhos. Mas, Fernando, você entende que os pais geralmente têm problemas e adoecem? Sim, eles geralmente adoecem, têm problemas, porque já estava no programa. Tipo assim, eu vou ter filho para filho cuidar de mim. Então, adivinha o que vai acontecer no futuro? Agora, se eu estou aqui,
Você já viu pessoas mais velhas que estão felizes da vida, se divertindo, fazendo até novas faculdades, criando projetos de vida, aprendendo a fazer 1000 coisas e felizes da vida, porque elas estão em equilíbrio com a vida. Eles foram para fora da família e não ficar preso na família. Por quê? Porque a vida é a nossa grande família. Isso tudo é hierarquia. E quer ver a quarta lei dos sistemas? É a lei do tempo e do espaço. Isso, no fundo, tem a ver com o quê? Passado, presente e futuro. Se você não souber o que é passado, o que é presente e o que é futuro, você vai se desorganizar. E, no fundo, essa mesma lei tem a ver com o lado criança e adulto. Veja, hoje você é uma criança ou um adulto? Essa postura, essa decisão você está tomando porque do lado adulto ou lado criança? Você está orientado para onde? Para o passado ou para o futuro? Quem que está orientado para o passado? Um adulto ou uma criança? Quem está orientado para o futuro? Um adulto ou uma criança? E quem comanda a sua vida? O seu adulto ou a sua criança? Porque se o seu adulto coordena a sua vida, você pega a criança e olha para o futuro. Raízes no passado e orientado para o futuro. Agora, se é a sua criança que comanda a sua vida, a criança olha para o passado. Eu fico olhando para pai e mãe. E dou as costas para o futuro. Olha só, e futuro e passado são dois grandes referenciais de vida. Um fica de um lado, outro do outro. Se você olhar para isso aqui, você vai ver que isso aqui está um caos. Se você olhar para essas relações, nessas 4 leis, você já está vendo uma situação caótica. Olha quantas interpretações você pode fazer e saber do que está doentio nesse sistema. Você compreendeu isso? Por isso, quando você olha para essa dinâmica, você começa a ver que tem muita coisa caótica acontecendo aqui. E só para te dar uma dica do que é o saudável, eu vou dizer uma coisa fundamental. Você sabia que o saudável é um jeito só? Saudável só tem um jeito. Doentio, inúmeras possibilidades, milhões, bilhões de possibilidades, mas o saudável é sempre a mesma dinâmica. Isso lá na época das cavernas, isso hoje, isso daqui a 10.000 anos, se é que nós vamos estar vivos aqui, os seres humanos vão existir nesse planeta, que estão fazendo de tudo para não existir, mas não importa, é assim que a vida funciona. Toda a vida funciona. As árvores, as plantas em geral, os animais, as bactérias, eles seguem sempre esse mesmo roteiro. A vida funciona assim. Quando você quer inventar uma vida diferente, porque a sua mente inventou e você acha que você tem direito a mudar toda a dinâmica do mundo para que ele se adapte a você, pronto, sinto muito, você já dançou. Quer ver eu construir algo aqui saudável em relação a isso? Olha só o que vai acontecer. Vai prestando atenção, vou te mostrar. Eu vou colocar aqui futuro e passado, que poderia ser também vida e morte, ó. Onde fica esse casal, esse indivíduo que veio constelar? Aqui, de costas para o passado, olhando para o futuro. Onde ficam os pais dessa mulher? Onde ficam os pais desse homem? Olha a distância. Olha a distância. Por quê? Porque o saudável aqui, o lado saudável dos pais está dentro deles. Por isso eles não precisam ficar perto. Perto é coisa de criança. Lembra? Eu já falei isso para você. Sabe o que acontece? Eu vou até colocar aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver, está aqui, o filho. Onde fica o filho? O filho vai ficar aqui. Dependendo da idade do filho. Eu vou colocar esse filho aqui. Vou colocar esse filho com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ele está mais do lado do pai, aprendendo a ser homem. E olha a distância. Daqui a pouco ele vira adolescente e adulto. Mas ele está aprendendo a ser homem. Com quem que ele vai aprender a ser homem? Aqui. E se fosse uma filha? Estaria desse lado aqui. Bom, lembra que tinha um aborto? Sim, tem um aborto, né? Onde fica esse aborto? Aqui. Esse é o primeiro filho. Esse aborto, o que é? Um filho que está vivo no coração dos pais, para sempre. Ele está vivo no coração dos pais. E aí, olha, esse é o primeiro, aquele é o segundo. Está em ordem. Onde fica a sexualidade? A sexualidade dele fica aqui. Secciona o vínculo infantil com os pais.
para de ser criancinha e ficar colado em papai e mamãe. Chega na sexualidade e empurra os jovens para a vida. Você já percebeu? Corta a relação com os pais e empurra para a vida. Olha só, a sexualidade está aqui. Corta o vínculo, sexualidade é vínculo. Tem gente que faz mistura de sexualidade com genitalidade. E tem gente que acha que sexualidade é só para dar prazer. Sexualidade é para formar vínculo, para formar um novo casal para a vida seguir em frente. Não, Fernanda, eu não confio, não acredito nisso. Eu falo, você pode acreditar e fazer o que você quiser. A questão que são leis. Leis ninguém inventa. Isso é invenção sua, Fernanda. Eu não inventei nada. Isso aqui são leis da vida. É como a lei da gravidade. Está aqui, ó. Se eu soltar, cai. Quem descreveu a lei, que foi o Newton, ele não inventou a lei, ele descreveu. Ela existe, ó. Existe a lei da gravidade. Se existe, eu me submeto a ela. É lei da vida, é uma lei de como funciona o mundo. Aqui é a mesma coisa, existem leis. Você começou a questionar leis e achar que o mundo vai se adaptar a você, você está se sentindo superior à vida. Cuidado! Aqui, onde vai colocar, por exemplo, a parte do projetos de vida. Vamos imaginar isso aqui, projetos de vida. Lembra de dinheiro que eu coloquei lá? Olha lá, na aula anterior, olha só o que está acontecendo, ó. Isso aqui é lá fora, aqui é família, e veja, esse aqui, ele vai sair desse núcleo familiar para depois seguir para onde? Para a vida dele. Ele vai seguir para a vida dele, como adulto. E como adulto, ele sendo adulto, ele vai olhar para a vida, e se fosse fazer a constelação dele, aí teria os projetos de vida dele, a profissão, dinheiro aqui fora, a sexualidade dele aqui para cortar esse vínculo, e cada vez se distanciando mais. Distância. Distância. Por que tem distância? Pode distanciar porque o amor está dentro. E aqui as coisas estão em ordem. Olha só, raízes, isso aqui é como uma grande árvore, né? As raízes, olha só. Aqui as raízes e aqui troncos e galhos e flores, folhas não, vou colocar assim. Aqui as raízes, aqui o tronco e aqui os galhos, e vão imaginar os cílios como frutos, que vão fazer o quê? Eles vão desconectar da árvore, porque a semente deles tem que ir para um outro lugar e vão formar uma nova árvore. A floresta continua. Se a plantinha, se a fruta ficar colada na árvore, não serve para nada. E se cair embaixo da árvore, também não vira nada, porque aquele território é o quê? Da árvore anterior. Olha só para isso. Então aqui, raízes, tronco e aqui os galhos e frutos que vão seguindo para a vida. Se tivesse uma filha aqui, essa filha estaria onde? Essa filha estaria aqui. Vamos colocar aqui a filha. Pronto. Mundo do masculino, mundo do feminino, mundo do passado, mundo do futuro. E as leis em ordem. Todos pertencem, cada um com a função em ordem, hierarquia. Dar e receber, recebo do passado, passo para o futuro. Olha só. Está tudo em ordem. A noção de futuro, passado, presente, mundo criança, mundo adulto, as relações são adultas e não infantis. Aqui a sexualidade secciona e empurra para a vida, e a vida chama através dos projetos das coisas que ela tem para oferecer. Entender o que é um sistema saudável? Olha só para isso. Isso aqui, todas as leis estão em ordem. Isso aqui seria o saudável. Será que você montaria algo semelhante a isso? Na realidade, aonde o negócio enroscou na sua vida? O que é que você precisa fazer? Porque se você entender aonde enroscou, você sabe o que precisa fazer. E o que você tem que fazer? É encontrar um caminho para chegar nesse lugar. Porque o tratamento é trazer de volta para o mundo saudável. O diagnóstico é compreender o que saiu do mundo saudável. E saber a origem do problema, saber que dinâmicas aconteceram que desviou do saudável para poder trazer de volta. E aí, compreendeu? Agora eu quero tirar a limpo algumas dúvidas que surgiram no decorrer dessa série. Muita gente me questiona: Dr. Fernando, será que eu vou conseguir absorver esse conteúdo e realmente aplicar? Veja, eu fiquei há mais de 40 anos imerso nas mais diversas áreas de conhecimento. Fora as viagens que eu fiz para o exterior, formações internacionais, atendimentos com vários trainers,
Então, isso significa que o trabalho pesado já foi feito e agora basta você ter uma mente aberta, tirar um pouco do seu tempo e aplicar realmente na prática. É tipo um instrumento musical. Não adianta ficar dominando com maestria só as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Precisa treinar e aperfeiçoar na prática. Isso é importantíssimo. E tem mais. Ao aplicar essa técnica, você vai ter uma evolução progressiva, tanto na identificação das dinâmicas, como também na estratégia e possibilidade de diagnósticos e tratamento. É uma evolução contínua, porém feita de forma simples, rápida e precisa. Porque tem pessoas que acham que é pegar, subir o elevador. Não é assim. Você precisa gradativamente ampliar a consciência e você, nesse passo a passo, vai internalizando o conhecimento da abordagem. Sério, isso para mim nunca tem fim. Hoje eu consigo ver dinâmicas que há 20 anos eu não tinha noção. E eu espero que daqui a 10 anos eu também enxergue mais do que eu enxergo hoje. Será que vale a pena investir em uma ferramenta assim, que é uma ampliação infinita? Entenda! Você está diante de uma das maiores crises da humanidade. Mas, por outro lado, sabe o que acontece? Abriu uma janela de oportunidade incrível. Porque quem aproveitar a oportunidade agora, sinceramente, vai sair muito na frente de todo mundo. E o pessoal vai ficar para trás. Será que você vai acordar só quando todo mundo enxergar essa oportunidade? E aí, você vai continuar vivendo o quê? Com essa insegurança nos atendimentos, frustrado na carreira, sem entender os seus clientes, perdendo oportunidades, não sabendo o que fazer quando surge uma crise. Você vai deixar esse problema se estender na sua vida, na sua carreira e vai deixar de ajudar os seus clientes? Você vai deixar para amanhã? Então isso vai custar muito caro para você. E tenho certeza que você vai se arrepender. Agora, outra pergunta, isso só funciona com terapeutas? A resposta é não. Funciona para psicólogos, coaches, advogados, na parte da escola, profissionais da saúde, em todas as áreas que existem relacionamentos humanos e sistemas. Existem juízes utilizando essa prática para desvendar casos e dar um veredito melhor lá no tribunal. Esta ferramenta pode ser aplicada e aperfeiçoada dentro de clínicas, organizações, escolas, empresas, consultórios. Ela se encaixa em praticamente tudo onde existir ser humano, sistema e relacionamento. Pode ter certeza que você vai utilizar todo esse conhecimento para melhorar os problemas. E funciona para consteladores também que usam essa técnica em grupo. Aliás, se você é um profissional desse jeito, você vai fazer o quê? Você vai turbinar os seus diagnósticos, estabelecer estratégias de tratamento e saber como solucionar. Tudo isso na prática. Agora, não é fácil navegar nesse enorme oceano de cursos e informações que estão aparecendo por todo lado. Mas realmente, nesse mercado de desenvolvimento humano, tem uma série de profissionais e de cursos que realmente não dá para acreditar. E você precisa de uma certa experiência para saber separar o que é ilusão do que é realidade. Por quê? Porque a grande maioria, sinceramente, vende ilusão. É só você observar. Então observa, vê a história pessoal de quem realmente está levando esse conhecimento, a experiência profissional, os conhecimentos que ele tem. Se você ficar comprando só pela ilusão, você vai se frustrar. E o que eu já recebi de várias pessoas que fizeram um monte de cursos e fica assim, Fernando, o seu é mais um curso igualzinho aos outros? Não, não é. Uma boa referência inicial que eu acredito é se fazer a seguinte pergunta. Então vamos lá. Essa pessoa que está aí falando, pratica o que ela ensina? Você consegue ver claramente que ela transmite através dos seus conteúdos e cursos? Ela compartilha conteúdos de qualidade abertamente ou fica escondendo tudo e só vendendo ilusão para você ficar curioso, mas não te mostra nada?
Em todas as áreas existem profissionais que querem apenas fazer dinheiro e depois desaparece com o seu dinheiro e você que vai ficar com a sua insatisfação. Tem outros que querem deixar um legado, querem fazer a diferença e vivem com um grande propósito de vida. Essas pessoas certamente vencem o teste do tempo e têm uma história transparente que só melhora a cada dia. Basta saber analisar e ficar do lado que mais faz sentido para você. Muita gente também tem me enviado perguntas sobre o treinamento, porque eu ainda não falei mais detalhes sobre ele. Adianto aqui que após receber tantos pedidos, eu finalmente resolvi abrir uma quantidade limitada de vagas para o curso online de constelação individual com os bonecos nesta terça-feira. As inscrições ficarão abertas por um curto espaço de tempo e é provável que, se você não ficar ligado na próxima semana, você vai ficar de fora. E quando a gente fecha as inscrições do curso, não existe nova chance. Então, se você quer se antecipar e sair na frente, clique no botão de pré-reserva em algum lugar desta página que está aqui e já garanta sua vaga. A janela de oportunidades está à sua frente. Depois, não adianta culpar a crise, o governo e ficar de mimimi. E não vai dar para abrir novas vagas. Sempre tem os retardatários que querem, mas aí já acabou. Agora, eu preciso falar de uma outra oportunidade e, na verdade, é um convite especial. Na segunda-feira eu vou realizar uma live especial ao vivo para tirar mais dúvidas e compartilhar ainda mais conhecimento sobre essa técnica. Então, mande suas dúvidas aqui abaixo que eu vou escolher as melhores perguntas para responder no nosso encontro ao vivo. O desafio é assim: suas perguntas, minhas respostas. E não esqueça também de interagir e deixar a sua opinião sobre essa série e compartilhar os seus objetivos lá na comunidade da Análise Sistêmica no Facebook. Bem, é isso. Fique ligado, porque na segunda-feira, logo cedo, eu vou enviar o link do nosso encontro ao vivo pelo e-mail e pelo meu canal do Telegram. Eu te vejo lá. Um grande abraço.